Opa, seja muito bem-vindo, tá? Ao Conacate 2015, essa segunda edição, muito melhor que a primeira, com palestrantes excelentes. Eu tô aqui, eu sou um dos palestrantes, sou João Paulo Brasil, e tô aqui para falar para vocês a palestra Três Passos para Superar Diferenças e Lidar com Pessoas Difíceis na Família, tá? Se você quiser se aprofundar é, nesse tema ou outros temas referentes a relacionamentos interpessoais, você vai poder encontrar um material bacana, se cadastrar lá na nossa lista para receber todo esse material no site pessoasdifíceis.com.br, tá? Quando a Kátia desse ano vem trazendo o tema família, e é muito importante a gente frisar realmente que a gente precisa blindar a nossa família do mundo, da televisão, dessas mídias que vem realmente influenciando e destruindo a nossa família, tá? E no que tange a relacionamentos interpessoais, as pessoas às vezes me perguntam, João Paulo, por que a minha família não me entende? E pra gente explicar isso é muito fácil, tá? A nossa família não nos entende simplesmente porque todos nós somos pessoas diferentes. Basicamente as pessoas brigam, as pessoas entram em conflito, as pessoas discutem, porque todos nós somos diferentes. Temos reações diferentes, expectativas diferentes e esperamos atitudes iguais. Como assim, João Paulo, atitudes iguais? Todos nós esperamos que em cada situação a outra pessoa, tá, reaja como a gente reagiria naquela situação, tá? Isso é muito importante nós percebermos isso, tá? Porque muitas vezes nós caímos na armadilha de esperar, de criar expectativa para alguma, enfim, para alguma pessoa, tá? E ela, quando ela não condiz com aquela nossa expectativa, muitas vezes nós acabamos nos frustrando, tá? E nós nos frustramos justamente por isso, por esperar que aquela pessoa haja conforme nós agiríamos, tá? Então nós precisamos entender que se aquela pessoa não reagiu conforme nós esperávamos, é justamente porque todos nós somos diferentes e temos reações diferentes, embora para as mesmas atitudes, tá? Isso é muito importante nós entendermos. Então, João Paulo, se nós somos pessoas tão diferentes, como ter relacionamentos saudáveis sendo tão diferentes assim? É simples. Se você seguir esses três passos simples que eu aprendi e desenvolvi um método, tá? Fundamentado em cima desses três simples passos, você vai sim conseguir ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, tá? Dentro da sua família, fora da sua família, seja no seu trabalho. Enfim, esses três simples passos servem para qualquer tipo de relacionamento, tá? E quais são esses três passos, João Paulo? Passo 1, conhecer a si mesmo e as demais pessoas, tá? A gente precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer a si mesmo para poder ter relacionamentos saudáveis, tá? Passo 2, identificar a intenção por trás de cada comportamento daquela pessoa com quem você está se relacionando. Importante demais isso. Identificar a intenção, o que aquela pessoa quer dizer em determinada situação, com aquilo que ela está expressando, tá? É muito importante isso. E o passo 3, criar uma reação assertiva a partir daquele comportamento daquela pessoa, tá? Muito importante isso. Mas talvez você esteja se perguntando, mas quem é você, João Paulo, para estar me falando aqui sobre como eu devo me relacionar, sobre seguir o tal método que você descobriu? Como assim? Quem é você para me falar sobre isso? Aí eu gosto de contar uma história, desculpa, sobre como eu fundamentei, como eu descobri, tá? Como eu criei esse método de, de se relacionar com pessoas, tá? Eu gosto de mostrar uma foto muito engraçada para ilustrar e para que realmente faz sentido, que foi realmente o segredo por trás da descoberta desse método. Talvez se não fosse essa Emma que está aí passeando na universidade onde eu estudei, talvez se não fosse essa Emma, eu não estaria aqui falando para vocês sobre como se relacionar com pessoas difíceis, como melhorar os seus relacionamentos com seus familiares, enfim.
Talvez se não fosse essa Emma, você não estaria aqui me ouvindo. Mas enfim, então vamos lá para a história, tá? Eu gosto de contar essa historinha no começo das palestras para a pessoa entender como é que eu passei, por tudo que eu passei para que a gente chegasse nesse método, tá? Então era uma noite de segunda-feira, 16 de janeiro de 2012, quando o meu relacionamento de praticamente 9 anos, o noivado, chegou ao fim. Era o primeiro dia de um treinamento de 2 semanas sobre conhecimentos bancários e eu estava em Recife, num hotel com praticamente 50 pessoas que também haviam sido selecionadas em um dos maiores processos seletivos do país, em um dos bancos mais disputados para se iniciar carreira. Eu tinha tudo para estar mais do que feliz. Porém, algo ali me consumia minuto a minuto, pois eu sabia que a qualquer momento eu teria mais um arranca-rabo com a minha noiva e toda aquela euforia, toda aquela felicidade por ter conseguido aquela tão sonhada vaga daria um espaço a um sentimento de tristeza por conta de mais um conflito. E um relacionamento que tinha tudo para dar certo acabou por não sabermos lidar da maneira correta um com o outro. Ao ponto de eu receber uma mensagem de texto e descobrir que aquele relacionamento, de praticamente 9 anos, havia acabado simplesmente porque o meu celular descarregou e eu não tinha tido como atender aquelas ligações que ela havia feito. E eu me perguntava o porquê de não termos conseguido nos relacionar tão bem, por mais que tivéssemos diversas coisas em comum. E o mais engraçado nisso tudo é que eu só descobri isso numa discussão com um colega de universidade, onde eu tentava expor os meus pontos de vista sobre aquelas benditas emas que ficavam ali soltas dentro das instalações da universidade. E aí ele sempre me criticava com opiniões contrárias. E aí ao passar da raiva eu percebi que realmente em alguns aspectos ele até que tinha razão. Mas no momento daquela discussão eu não conseguia perceber isso. E o pior, eu não só não conseguia perceber, como eu não queria perceber. Porque o fato de eu estar errado me tirava de si, eu simplesmente me fechava para o que quer que fosse dito diferente do que eu acreditava. E ao perceber isso, eu comecei a analisar os meus relacionamentos. Eu quase me transformei num detetive de conflitos. Eu investigava tudo sobre como e por que eu havia discutido ou brigado com alguém. Desde a minha irmã, 15 anos mais nova, até os meus gestores, bem mais experientes. Eu cheguei a criar um diário, onde eu escrevia e relatava todos os conflitos do dia. Por menores que fossem, eu anotava tudo. E ao analisar todo esse material, eu percebi o mais óbvio de tudo. Eu era uma pessoa difícil de me relacionar. E imagine para mim o quanto isso foi difícil, tá? Aceitar que muitas vezes o erro estava em mim. Eu costumo dizer que eu só acreditei que eu era uma pessoa difícil porque eu descobri isso só. Do contrário, eu ainda estaria teimando e dizendo que era mentira. E ao chegar a essa conclusão, eu só tinha 2 alternativas: tentar modificar a forma como eu me relacionava ou continuar entrando em conflitos inúteis, perdendo pessoas e oportunidades importantes na minha vida. Foi aí que eu comecei a estudar tudo sobre como me relacionar com pessoas, tá? Eu comecei a estudar como um louco sobre psicologia humana, padrões de comportamento, linguagem corporal, estudos de personalidade, fiz até sessões de coaching, formação em coach, enneagrama e uma série de cursos que me fizeram perceber os padrões de comportamento das pessoas e que me ajudaram a criar um método que é a forma mais inteligente de restaurar relacionamentos, acabar com conflitos e ainda construir e manter relacionamentos saudáveis com qualquer tipo de pessoa, inclusive pessoas difíceis. E agora, depois de você entender como eu criei esse método e por que eu criei esse método, eu quero começar a relatar para você um pouquinho sobre esse passo a passo, tá? Esse método é um estudo que eu fiz a partir de uma infinidade de cursos que eu fiz, livros que eu li. Então, todo esse tempo que a gente vai passar junto aqui, eu vou tentar passar o máximo para vocês de conteúdo,
mas eu já adianto que realmente o tempo é muito curto, então eu peço para que vocês peçam realmente um pouquinho de atenção, tá? E se possível que vocês se inscrevam na minha lista de e-mail para estar recebendo todo o material que eu vou passar para vocês lá em pessoasdifíceis.com.br. Então vamos lá, passo 1. Conhecer a si mesmo e aos outros, tá? Conhecer a mim mesmo e aos outros, como assim, João Paulo? É importante você entender que todos nós somos diferentes e que nós somos divididos em temperamentos, tá? Cada um tem um temperamento diferente do outro, tá? E esses temperamentos foram classificados, tá? Por filósofos, estudiosos, bem antes de Cristo, em 4 tipos de temperamentos, tá? Temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento melancólico e temperamento fleumático. É importante você entender que todos nós, tá? Somos uma combinação de 2 ou mais temperamentos, com todas as suas forças e todas as suas fraquezas. Vamos falar um pouquinho do temperamento sanguíneo, tá? A pessoa que tem um temperamento sanguíneo é uma pessoa bem animada, tá? Uma pessoa é aquela pessoa mais entusiasmada quando você encontra assim dentro de uma turma, é aquela pessoa mais alegre, aquela pessoa mais divertida, aquela pessoa que contagia, tá? Todos ali em volta dela. Geralmente o sanguíneo, na sua grande maioria, é simpático, tá? Se eu puder dar um exemplo aqui sobre como pessoas do tipo sanguíneo são, eu diria que eles são vendedores, professores, oradores, muitas vezes também atores, tá? O sanguíneo ele gosta de se mostrar, tá? Ele gosta de se expressar, ele gosta de ser o centro das atenções, tá? Falando um pouquinho das fraquezas aqui do sanguíneo, o sanguíneo em si ele é agitado, turbulento, então ele acaba gerando muita confusão por ser tão agitado e turbulento, tá? A pessoa do tipo sanguíneo, do temperamento sanguíneo, ela tem uma grande dificuldade de conseguir terminar as coisas que ela começa. Ela tem uma grande iniciativa, ela tem paixão por começar projetos. Eu costumo dizer que a pessoa do temperamento sanguíneo ela tem muita iniciativa e pouca acabativa. Se é que existe essa palavra acabativa, mas enfim. Realmente as pessoas desse temperamento têm uma dificuldade imensa de conseguir terminar as coisas, tá? De manter os seus projetos, de concluir. Geralmente eles são pessoas que têm muitos projetos, muitas ideias, muitas oportunidades aparecem para ele, mas eles não conseguem concluir, tá? Depois que passa aquele tesão, aquela euforia do início do projeto, eles tendem a deixar para lá, deixar para depois. Em grande parte eles são egoístas, indisciplinados, tá? E emocionalmente instáveis. Eu costumo dizer que o sanguíneo talvez ele não chegue a ser bipolar, mas facilmente ele consegue mudar de humor de uma hora para outra por alguma lembrança, alguma tristeza alguma coisa que veio à tona ali e ele acaba mudando realmente a sua atitude, enfim, ele fica realmente emocionalmente abalado com algumas coisas que realmente podem parecer pequenas, tá? Enfim, isso decorre porque ele realmente é emocionalmente instável, tá? Na sua grande maioria. Ah, João Paulo, mas meu namorado, ele tem todas as forças, algumas fraquezas, mas ele não é indisciplinado não. Inclusive ele é até do exército, ele é muito disciplinado, tá? Então, é possível, tá? Que esse seu namorado ele seja sim do tipo sanguíneo. Se ele tem muitas forças do sanguíneo e algumas fraquezas, é possível sim que ele seja do tipo sanguíneo e tenha aprendido, tá? A manter a disciplina ou conseguir terminar as coisas que começa, tá? Não obrigatoriamente ele precisa ter todas as forças e todas as fraquezas desse temperamento para ele ser, tá? Um temperamento principal, digamos assim, daquela pessoa. Porque lembrando, cada um de nós é na verdade uma combinação de 2 ou mais temperamentos com suas forças e fraquezas, tá?
Então, voltando aqui ao sanguíneo, exemplos de sanguíneo, tá? Você pode ver como exemplos bíblicos, tá? O apóstolo Pedro. Pedro era realmente um sanguíneo nato, tá? Você consegue perceber em muitas passagens. Então, falando um pouquinho aqui do temperamento colérico e das suas forças e fraquezas. O colérico em si, ele é uma pessoa muito ativa, muito prática. O colérico, ele é um líder, tá? Nato. Ele geralmente é muito voluntário, tá? Ele participa ele se engaja em atividades sociais, ele é muito otimista, tá? E na sua grande maioria ele é autodisciplinado e autodeterminado. Ele não precisa de pessoas, tá? Para estar disciplinando ele, para estar cobrando isso ou aquilo. O colérico ele tem essa característica muito forte de ser autodeterminado. Ele não precisa de ninguém motivando, tá? Realmente isso é uma característica muito forte dele. Fraquezas do colérico. O colérico, ele quando ele está em raiva, ele tende a ter muita ira, tá? Ele é impiedoso. Ele chega muitas vezes assim, vingativo, tá? E como fraqueza, ele é autossuficiente. Ele acha que não precisa de ninguém, tá? Ele acredita que o mundo gira em torno do umbigo dele. Então, por isso ele acaba sendo muito amargo. Alguns exemplos aqui de colérico. A gente tem o Paulo, tá? Paulo, realmente, se você perceber, parar para pensar realmente, Paulo tem muitas dessas características do colérico. Outro temperamento, agora o terceiro temperamento, melancólico. O temperamento melancólico, o que a gente pode falar dele? O melancólico, ele é aquela pessoa que gosta de se sacrificar para agradar, tá? Ele gosta que as pessoas percebam que ele está se sacrificando para fazer ao máximo ali por você algo, tá? Ele é uma pessoa, realmente é um dos temperamentos que você realmente mais confiáveis, tá? É o temperamento, o tipo de temperamento mais confiável. O melancólico é uma pessoa muito analítica, perfeccionista, tá? E no que tange a profissão, eles tendem muito a escolher uma profissão muito difícil, tá? Onde ele precisa se sacrificar para mostrar o seu valor. Algumas fraquezas, ele é muito egoísta, pessoa melancólica, pessimista, vingativo, confuso, tem dificuldades assim de tomar decisões, tá? Fica, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo. E egocêntrico. Exemplos: Moisés, Elias, Salomão e o apóstolo João. São exemplos bíblicos, tá? Que você pode encontrar em muitas passagens e perceber, tá? Todas essas forças e fraquezas. O quarto e último temperamento, o temperamento fleumático, tá? Algumas forças do temperamento fleumático, que a gente pode estar falando. Então, o fleumático, ele é espirituoso, é um temperamento digno de confiança, tá? Muito prático, muito eficiente, metódico em tudo que vai fazer, tá? Geralmente o fleumático, ele é uma pessoa muito calma, fria, tá? E de bom coração, mas geralmente ele não demonstra muito seus sentimentos, não é muito dele demonstrar sentimentos. No que tange a referente a fraquezas, tá? Ele é muito provocador, egoísta em algumas situações. Geralmente ele precisa de alguém para estar motivando, tá? Ele é uma pessoa geralmente desmotivado, desconfiado e muitas vezes indeciso, tá? Vale ressaltar que no que tange a profissão, ele tende a não aceitar cargos de liderança espontaneamente, tá? Mas ele se mostra assim muito capaz no que tange ao profissional, tá? E um exemplo que a gente tem na Bíblia é Abraão. Abraão era um fleumático nato, tá? E eu gosto muito de mostrar esses exemplos para que vocês consigam identificar, tá? E é importante que vocês consigam se perceber dentro de algum desses temperamentos e perceber as pessoas da sua família, tá? Por quê? Porque cada temperamento desse exige uma atitude diferente de vocês em cada situação, em cada briga, em cada conflito, tá? Então a internet tá cheia, pessoal, cheia de material sobre temperamentos, tá? É muito fácil você encontrar, tá? Então eu sugiro, se você realmente quiser ter mais informação sobre isso, se cadastra lá na minha lista pessoasdifíceis.com.br, você bota lá seu e-mail
eu vou ficar mandando material semanalmente para vocês sobre como se relacionar com pessoas, embora sejam pessoas difíceis ou não, tá? Sejam pessoas da sua família ou não, tá? Você vai sim melhorar, conseguir construir e manter relacionamentos saudáveis com todo esse material, tá bom? Segundo passo, tá? Intenção por trás do comportamento. O que eu quero dizer com isso, tá? O primeiro passo é conhecer as pessoas e conhecer a si mesmo. Para quê? Para que a gente consiga entender como agir com cada tipo de pessoa, tá? Segundo passo, intenção por trás do comportamento. É importante você entender o que aquela pessoa que você está se relacionando quer com aquela atitude que ela tomou ali, certo? Um exemplo. Imagina que eu tô numa segunda-feira, tá? Eu passo o fim de semana todo com a minha namorada, Carol. Inclusive a Carol tá me assistindo. Um beijo pra você, meu amor, tô morrendo de saudade. Então imagina que eu passei o final de semana todo com a Carol. E na segunda-feira ela me liga, amor, tô morrendo de saudade e tal, tô querendo te ver, vem jantar aqui em casa hoje. E eu tô um pouquinho acima do peso, faz 3 meses que eu tô tentando voltar pra academia e não volto. E aí naquela bendita segunda-feira que ela me convidou pra jantar, eu decidi que ia porque ia pra academia, tá? E aí eu conheço a Carol ao ponto de saber que se eu disser pra ela que eu não vou pra casa dela, não vou jantar com ela, porque eu me prometi que vou pra academia, certamente ela vai imaginar que a academia é mais importante do que o nosso relacionamento, ou mais importante do que ela. Então, qual era a intenção da Carol ali por trás daquele convite, tá? Matar a saudade, ficar mais próxima de mim, tá? E talvez conversar alguma coisa que ela não queira dizer por telefone, alguma coisa nesse sentido. Então, ao perceber o que a Carol queria com aquela atitude, com aquela intenção, qual era aquela intenção dela, eu consigo ter uma reação mais assertiva, tá? Para aquela situação. Então, qual seria a melhor reação ali, tá? Aí a gente já vai para o terceiro passo, que é a reação. O segundo e o terceiro passo estão muito próximos, são muito semelhantes. Primeiro, no segundo, você vai entender, tá? O que ela quer com aquela determinada situação, com aquele determinado comportamento. No caso do exemplo que eu dei da Carol, ela queria me encontrar, ela queria matar a saudade, queria jantar comigo, tá? Depois de um dia cansativo de trabalho, enfim, ela queria aquilo. E eu queria ir para academia. Então, como ter uma reação assertiva, já percebendo o que ela quer com aquele comportamento? Eu posso muito bem responder: amor, muito legal, também tô morrendo de saudade. Apesar da gente ter passado o final de semana juntos, realmente eu tô louco pra jantar com você. O dia foi cansativo, foi puxado. Então vamos fazer o seguinte: eu prometi pra mim mesmo que ia começar a academia hoje, amor. De hoje não passa. E pra isso eu preciso da sua ajuda, tá? Hoje a gente não vai comer nenhuma gordice. Hoje a gente vai comer uma salada. Inclusive eu vou comprar a salada assim que eu sair da academia pra gente poder jantar juntos, tá bom? Então, conhecendo a Carol como eu conheço, ela vai dizer: ah, amor, claro, tal, que ótimo, adorei a ideia e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu vou estar mostrando pra ela que mesmo cansado, mesmo depois de trabalhar o dia todo, um dia que não foi nada fácil, eu fui pra academia e ainda fui atrás de comprar o nosso jantar para levar para casa dela, para que a gente pudesse ter aquele momento, tá? De, de, de matar a saudade, de reconciliação, se a gente tiver brigado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é importante que você entenda esses 3 passos. Conhecer, principalmente, primeiro passo, conhecer você e ao próximo. Segundo passo, entender o que aquela pessoa quer naquela determinada situação com aquele comportamento. E o terceiro passo, reagir da maneira mais assertiva possível, tá? Bem, enfim, é isso. Eu tô aqui para agradecer. Realmente eu vim agradecer primeiramente ao Wagner Moura que me fez esse convite, tá? Para estar participando do Conacat 2015, essa segunda edição. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que você deixe aqui embaixo um comentário, tá? Se você tiver alguma dúvida, acesse lá pessoasdifíceis.com.br, que você vai ter uma infinidade de material sobre como se relacionar com pessoas, tá bom? Inclusive pessoas difíceis. Um abraço, eu sou João Paulo Brasil e eu deixo aqui meu muito obrigado. Tchau, tchau.